noite. Estamos no país da falta de concorrência entre grandes empresas, seguradoras e bancos. Estamos num país a duas velocidades em que as grandes empresas e o setor financeiro cobram aos clientes o que combinam calmamente entre si. O país em que só as pequenas e médias empresas estão sujeitas a uma selva de concorrência feroz no mercado interno e também através das importações que entram todos os dias livremente nas nossas fronteiras. Um pequeno país em que o Estado, as administrações regionais, as autarquias ainda carregam mais as PME com pesadíssimas taxas, multas, outras penalidades e exigências de alvarás, exames profissionais e renovações de licenças. Enquanto isto, as grandes empresas, os bancos, protegem-se do mercado e do próprio Estado através dos maiores escritórios de advogados do país ou mesmo através das leis que conseguem inspirar e alterar no Parlamento. Quanto mais as autoridades investigam, mais se avolumam os sinais e as provas de que as grandes empresas e o setor financeiro partilham informações sensíveis, praticam preços demasiado idênticos ou até comprovadamente atuam em cartel. O último processo fechado pela Autoridade da Concorrência diz respeito a 14 bancos. Estas instituições financeiras, portuguesas ou com atividade em Portugal, foram condenadas a pagar coimas no valor total de 225 milhões de euros, um recorde, por terem partilhado informações sensíveis que impediram ganhos ou aumentaram custos para os consumidores. Há pouco tempo, a Autoridade da Concorrência tinha também aplicado coimas de muitos milhões a seguradoras, empresas de cervejas, distribuidoras e empresas de eletricidade por práticas anticoncorrenciais ou de partilha de informações sensíveis que limitam o funcionamento dos mercados em prejuízo dos consumidores. Há ou não uma nova atitude determinada da Autoridade da Concorrência face aos abusos? Estarão todos estes operadores de mercado a prejudicar-nos ou o regulador está a exagerar? Porque é que a maior parte dos recursos das empresas visadas vão para os tribunais e acabam ou em diminuição ou anulação das próprias coimas? Afinal, a verdadeira concorrência é só para as pequenas e médias empresas em Portugal? Convidados para a conversa e para o debate, Eugénio Rosa, economista, autor de muitos artigos e livros sobre práticas anticoncorrência em Portugal. Tito Rodrigues, jurista da DECO, a Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor. Anabela Campos, jornalista do Expresso, especializada em questões de mercado e concorrência. E também Tiago Caiado Guerreiro, jurista, advogado de negócios com muita experiência da vida das empresas em mercado aberto nacional e internacional. Meus senhores, obrigado por terem vindo. E quem diz isso diz que é para acelerar o passo. Está bem explicado. Tiago, esta iniciativa, esta proatividade da Autoridade da Concorrência é meritória? Haverá, de facto, matéria que justifique este tipo de atuação? Estas multas? Eu acho que é meritória e não sei há quanto tempo é que durará, porque normalmente quando alguém é ativo a pôr em causa interesses instalados ou interesses corporativos, rapidamente é saneado do lugar. Antes era mandado, já vimos casos desses. Antes era mandado para a União Europeia, agora não sei para onde é que estão a mandar. Embora o mandato não seja revogável, não é? São 5 anos, em princípio ninguém pode mexer. Pois. Que haja um crime. Mas eu ouvi histórias dos próprios, dos mais proativos, a dizer que foram socialmente ostracizados. Iam para meios sociais em que eram olhados de lado, em Portugal. Há outra coisa destas coisas dos cartéis que é preciso perceber aqui, é que isto é mau todo para eles, porque eles, uma das coisas, têm o prazer é de se recolherem num excelente restaurante para jantar ou para não sei o quê e decidirem como é que vão pôr os seus clientes a pagarem muitíssimo mais, por isso isto é uma festa duplamente agradável, não é? Claro. Não só do cardápio, como depois dos aumentos. Desculpa, Tiago, não resisto. Houve uma vez um gestor de telecoms estrangeiro que veio trabalhar para Portugal e mais ou menos ao fim de um ano de cá estar, conheceu-me, conversámos e ele, ao fim de poucos minutos, estava a dizer-me assim: pá, nunca imaginei. Ao fim de um mês de eu estar no teu país, eu estava a combinar preços com os meus concorrentes. Assim, fiquei de boca aberta. Mas extraordinário. Mas eventualmente era espanhol e em Espanha... Eu não posso dizer nada porque só identifico. Mas olha, eu com o Suíço aconteceu uma coisa divertidíssima. Ele veio para cá para trabalhar num banco suíço que estava cá em Portugal. E então foi para... arranjou casa em Portugal, etc, etc. E recebeu a primeira conta da eletricidade. E ele depois disse-me assim: olha, estou-te a telefonar porque recebi a conta anual de eletricidade e que me pareceu bastante alta. E eu disse: pá, conta anual? Sim, isto é a conta anual. Eu disse: isso não deve ser a conta anual. Claro que é a conta anual. Não me deu hipótese nenhuma, como fazem os suíços.
No mês seguinte ele disse, recebi outra vez a conta anual. Isto deve haver aqui uma confusão qualquer da eletricidade porque recebi a conta anual. E só uns meses depois é que ele disse, isto é impossível, como é que me cobram estas quantias? Porque na Suíça pode-se pagar anualmente. Claro. E ele pensou pelo volume que era uma conta. Mas isto dá uma ideia dos preços elevadíssimos que nós temos na maior parte das coisas. A questão em Portugal é que a área é que não está cartelizada, não é? Há áreas não cartelizadas. Quem produz cebolas e batatas no campo. Sim, as PMEs. E quem produz as castelharias para os prédios, que são pequenas fabricantes. Quem tem que fazer essas coisas? Os cabeleireiros, as padarias. As pequenas e médias empresas sobrevivem, têm a capacidade de inovação e têm toda a gente em cima, porque têm uma concorrência brutal para sobreviverem, têm um sistema de pagamentos que funciona pessimamente mal e têm custos de externalidades e também custos que o Estado lhes impõe. Que o Estado lhes impõe. Por isso é realmente épico conseguir ter uma pequena e média empresa em Portugal. E depois se portam mal em termos de preços, levam com as importações diretas pelos hipermercados e destroem as empresas. Exatamente. E não só, depois têm que comprar comunicações caríssimas, têm que comprar eletricidade caríssima, têm serviços bancários caríssimos. As comunicações são caríssimas. Esta não é uma pergunta ingênua, não? Eu acho que quase todas as áreas têm problemas muito graves de preços e de falta de concorrência cá em Portugal, e nos monopólios têm ainda mais graves e com o apoio do Estado garantida a subida permanente de preços nas mais diversas áreas. Já lá vamos a essas áreas, mas em relação a este processo e a este elevado nível de coimas, estará bem fundamentado e é para levar até ao fim, na tua opinião? A minha opinião é que é para levar até ao fim, não é? Até porque quando há um whistleblower, o processo tem muito mais facilidade de ser bem fundamentado, porque toda aquela informação relativa até aos próprios procedimentos do cartel está bem documentado, não é? Agora, dito isto, é preciso perceber que também há nesta censura, tem que haver censura social e tem que haver um apoio do próprio governo. E nos governos nós temos notado, por exemplo, este último governo, que a maneira como trata os bancos é uma maneira que os privilegia extraordinariamente. Por exemplo, quando o governo atualmente tenta acabar com o papel moeda, é para obrigar que todas as operações sejam feitas através de bancos. Já não se pode pagar mais 500 euros em dinheiro para pagar os impostos ao Estado. Já não se podem pagar mais que pequenas quantias em dinheiro, porque senão somos investigados, pedem-nos o bilhete de identidade, não nos tiram ainda ao sangue, porque não têm lá qualquer coisa para nos escrutar. Salvo erro, mas só falta isso. 3 mil euros, exatamente. Corrijam-me se estou errado, mas acho que são 3 mil euros. São 3 mil euros. Para qualquer compra que se faça. Pronto, que até tivemos uma crítica do Banco Central Europeu a dizer que isto era inadmissível, que o papel moeda tem poder liberatório pleno e deve ser utilizado. Por acaso aí tenho uma teoria da conspiração, acho que o Banco Central Europeu e o FMI e o Banco de Pagamentos Internacionais querem mesmo acabar com o dinheiro. Mas querem, porque para deixar as populações todas dependentes totalmente dependentes dos bancos. Os bancos que estão fundidos com o poder político. Sim, por isso o poder concentra-se todo. A minha tese é mais profunda, isso tem a ver com uma próxima crise financeira. Não a que vem aí já, mas daqui a uma ou duas crises. Na altura será muito simples resolver a crise. Aplicam-nos com taxas de juros negativas e nós temos que mover o dinheiro. E não temos hipótese. Exatamente. E, portanto, eles acabarão as crises assim. Mas isto é uma antidemocracia. Através da depreciação, o Banco Central Europeu que está a desvalorizar é a dívida pública dos Estados. Certo. Mas, ao mesmo tempo, quem poupou dinheiro e quem tem dinheiro está a ver o seu dinheiro totalmente desvalorizado e depreciado. Para ser obrigado a mexê-lo. Estão a fazer isso. Exatamente. Por isso... Deixa-me só pôr uma coisa para refletir. Estamos a desviar-nos do tema, mas isto é importante. É que eu acho que neste momento há uma apropriação do capital que os depositantes põem na banca. Claro. Exatamente. Porquê? Porque não tem praticamente juros, zero, não é? Sim, e é obrigado a pagar comissões. Claro. E aí, para pagar as comissões tem que ir mesmo ao seu depósito. Mas mais chocante que isto é que se for levantar o dinheiro, eles pedem-lhe as identificações todas como se o dinheiro não fosse seu. Por isso não querem que levante o dinheiro fisicamente. Isto é um sistema absolutamente diabólico. Já agora vou falar na primeira pessoa. Levei com uma comissão numa conta no BPI de 6 euros e com um imposto de selo sobre essa comissão, por manter a conta. E escrevi um pequeno artigo na nossa SIC Online perguntando porque é que tinha que ser eu a pagar o imposto de selo. Porque aquele dinheiro não é posto pelo banco à minha disposição, é ao contrário. Eu é que pus o meu dinheiro na minha conta à disposição do banco. Eu é que estou a dar um crédito ao banco e cobraram-me a mim o imposto.
Mas sobre o depósito, não é sobre o meu, rendimento do sobre a depósito. comissão, eu estou a falar da comissão. Sim, mas foi sobre o depósito, não foi sobre o... Referente a um depósito Você e não a tinha um crédito. 100 Eu disse publicamente que aquilo estava invertido. Mas está invertido. Só o BPI é que me respondeu. Mário Centeno não quis saber, não me ligou nenhuma. Nós estamos a pagar os desvarios da banca. Mas isto é últimos anos, inconstitucional. Não, mas Eu é que pus dinheiro à disposição do banco e eu é que pago o imposto de selo. mas isto acontece. É que se for num cartão de crédito eu compreendo, não é? Claro, Mas no obviamente. imposto de selo e muitas coisas também há grandes abusos da banca relativamente a estas matérias e como deve ser cobrado. Agora a banca tem um poder muito grande. Até porque a banca, infelizmente, de há 15 anos para cá, ficou extremamente ligada ao poder político e os políticos passam para a banca e a banca passa para os políticos nomeiam quem está e controla os bancos. Isso é tão grave quanto os pacotes de emissão de dinheiro da FED e do BCE terem servido essencialmente para ajudar os bancos a não cair e não para movimentar os negócios, os pequenos e os médios negócios. Levava-nos aqui uma noite e um dia inteiro. Também nos últimos anos, a fusão toda que nós temos de bancos em Portugal, que é feita para beneficiar os grandes bancos, isto é, acabar com a concorrência. Depois, a dificuldade em criar novos bancos. É quase impossível criar um novo banco em Portugal. Tudo está feito para ser cartelizado. E isto é tudo controlado com o objetivo de permitir que eles nos cobrem comissões que são chocantes. Então, para manter uma conta de menos de 1.000 euros, cobram 60 euros, levam 6% do que a pessoa tem numa conta. Quer dizer, isto é para além de chocante, não é? É terceiro mundista. Mas só que realmente os bancos têm todo o apoio político para fazer isto. Por isso temos a Caixa político, quase até a liderar esse... E são estimulados estas também coisas. 5 euros para ter... Até o banco, e aí eu também tenho uma crítica, o Banco de Portugal, que em muitas coisas agiu bem, mas que nestas coisas também tentou diminuir a concorrência e fez declarações com o objetivo de diminuir a concorrência quando havia remuneração por base de juros. Para quê? Para os bancos gastarem menos dinheiro e se capitalizarem dessa forma, à custa dos depositantes. Eugénio Rosa, o que é que vai acontecer com os recursos? Estas coimas de 225 milhões ou são diminuídas ou desaparecem? Há sempre um juiz no circuito que é muito amigo de bancos e banqueiros, não? Quer dizer, a gente se analisa caso a caso, há bancos que suportam facilmente estas coimas. Mesmo uma coima de 80 milhões de euros, uma Caixa Geral de Depósitos, que deu um mau exemplo e que devia dar era bom exemplo, que é um banco público. É suportável. Há outros bancos que estas coimas têm um impacto desequilibrante. Eu, por exemplo, estou a pensar na Caixa Económica, que... Montepio. Em Montepio, claro. 13 milhões. 13 milhões, quando os lucros previstos para o primeiro semestre é capaz de nem serem metade. Quer dizer, olho para, por exemplo, agora passando para outro setor, mas também financeiro. O setor dos seguros. Sim. Já lá íamos a esse setor, mas diga. Mas, por exemplo, a Lusitânia tem acumulado prejuízos em 7 anos, acumulou cerca de mais de 200 milhões de euros de prejuízos. Tem sido financiado pelos associados. Aplica-se uma coima de 20 milhões de euros à Lusitânia, como é que isto terá de ser suportado? No fundo é pelos associados. Tá bem, mas o que está a dizer... é pelos contribuintes. Em bancos destes, por exemplo, como é a Caixa Económica, que é financiada com os poupanças dos associados, no fundo eles vão ter de suportar esta situação. Isso é uma consequência da aplicação da coima e uma disparidade do impacto. Mas a essência da prevaricação está lá. É real. É real. Não pode pensar nisso, o que é chocante é que entidades que deviam ter a transparência e deviam ser exemplos para outras, elas próprias tenham situações destas. Piores ainda, como o Banco Público. O bancos públicos e este Banco Mutualista. Certo, mas agora não só em relação à banca, mas em geral, todas as coimas da Autoridade da Concorrência, em regra, são objeto de recursos. E o que eu vejo no circuito... Não são todas. Quase todas. Aqueles que admitiram a culpa, em princípio, não podem recorrer. Certo. Por exemplo, o Montepio era 26 milhões de euros. Como admitiu a culpa, passou para 13. Portanto, mas agora não tem hipótese. Agora fica... Certo. Lá. Mas, em geral, o que eu verifico, e já verifico isto desde há muitos anos, até com o Abel Mateus, perdão, no caso da PT, é que de recurso em recurso aquilo desaparece. Há sempre um juiz amigo, certo? Eu também acho que no Abel Mateus, como era o início, alguns processos também não tinham sido bem conduzidos, ou seja,
o Abel Mateus, como era um pouco inexperiente também, o que dizem na altura é que também nem todos eles estavam bem instruídos e ele estava-se a meter... Agora há mais da parte do investigador da Autoridade da Concorrência, não é? E há mais experiência, e depois Abel Mateus estava-se a meter com as vacas sagradas do regime, não é? Estava-se a meter com a PT. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez, e portanto grandes advogados, ou seja, e depois a justiça em Portugal realmente tem ali, é muito garantística, isso é bom em algumas questões, não é? Mas depois aqui, nestes casos mais complexos, também dá muita oportunidade a quem prevarica a ficar ilibado, não é? E depois, como os processos demoram muito tempo às prescrições, este processo da banca demorou 7 anos a ser concluído, é imenso tempo, quer dizer... como estávamos a falar há bocado, há responsáveis que já nem lá estão, já não estão na banca, já não são os mesmos. E é a banca que paga. E é a banca que paga, de facto, tem que haver uma responsabilização. Ou são os contribuintes, ou os consumidores, ou ambos. Os gestores estão sempre com as costas quentes e isso é que também talvez devesse haver aqui uma mudança da lei para eles serem também mais responsabilizar os gestores. É verdade, era fundamental, porque esta prática, imagino que não sejam os acionistas diretamente a dizer aos gestores faça-se isto, não é? Tito Rodrigues, aquilo que acontece nos recursos, não vê que haja também uma facilidade ou um facilitismo da parte dos magistrados que apreciam isto e acabam por reduzir ou perdoar ou anular? Eu quero acreditar que não, portanto, eu também sou advogado e, portanto, quero sempre continuar aqui com a minha fé, mais ou menos inabalável, no sistema judicial português. É uma fé que, enfim, ainda nos vai guiando. Eu, por acaso, não tenho muita fé nisso. Eu acho que alguém devia ver aquilo que são as decisões dos magistrados nestes recursos e ver que alguns são mais insistentes que outros a reduzir e a anular essas coisas. Talvez se concluísse coisas interessantes. E eles não são muitos, é fácil fazer. Nós também temos nós, comunicação social, também temos uma certa responsabilidade nisso, porque nós nunca pomos o nome dos juízes. Nós nunca dizemos quem é. Eles têm uma cara. Pois, por isso é que eu estou a falar nisso. Também devemos começar a colocar. Eu lembro-me quando foi o caso do BPP e quando eu fui assistir à primeira sessão do julgamento, eu percebi que aquilo não ia dar em nada, porque o juiz não só não conhecia os termos técnicos, ou seja, não estava à vontade, também há uma certa inexperiência em relação à matéria que está a ser abordada, não é? Financeira às vezes é mais complexa, como estava com uma deferência para com o João Rendeiro, que se percebia que dificilmente... Os inocentes às vezes são muito úteis, não é? É. Eu acho que é importante sublinhar este aspecto. É que se calhar há inocência que não é nada inocente. Ou a aparência de inocência que não é nada inocente. Temos que ser mais exigentes nenhum jornalista está isento de crítica, nenhum juiz está isento de crítica. Estamos aqui todos em pé de igualdade. Também por isto, também por esta situação de desconhecimento que havia por parte de alguns magistrados deste tipo de questões, também por isso foi criado o Tribunal da Concorrência, que é o tribunal que será chamado a apreciar os recursos. Mas já havia saído lá muitas decisões de redução e anulação. Sim, mas não podemos, pelo menos... Para a opinião pública, acredito eu, mais reconfortante saber que o magistrado que está ali é um magistrado que terá alguma experiência, ou bastante experiência, nesta área, que é uma área particularmente delicada e cujos conceitos são muitas vezes muito intrincados. Mas a questão da concorrência, se me permite aqui, José Gomes Ferreira, em Portugal nós temos de facto, estamos aqui a falar, sobretudo, já falámos do setor energético, mas o setor das telecomunicações, e aqui deixe-me também dar uma palavra também de apreço para aquilo que tem sido o trabalho desta administração da ANACOM. O professor Cadete Matos, de facto, não se tem coibido de chamar os bois pelos nomes, se me permite esta expressão, e de facto de atacar aquilo que tem considerado serem os principais problemas. E não nos podemos esquecer que é o setor consistentemente mais reclamado por parte dos consumidores portugueses. E aqui deste lado, como eu estive aqui a fazer só um pequeno escrito, nós temos custos de instalação e de ativação de serviços que são muito similares entre todos. Fórmulas de cálculo de indemnização no caso de rescisão antecipada dos contratos, que são em linha. Multas nos atrasos de pagamentos, também sempre em linha. Aumentos de preços nos tarifários dos cartões, por exemplo, no móvel, desde 2009, consistente em todos os 3 principais operadores. Ativação automática de extras, por exemplo, quando ultrapassamos o plafond de dados, por exemplo, automaticamente, e todos eles replicaram o que tinha sido a ideia de portanto, não precisamos, o consumidor não precisa de aceitar, portanto, automaticamente é-lhe disponibilizado um novo pacote com um custo automaticamente cobrado. E depois temos também os custos, e isto é uma novidade há sensivelmente 4 ou 5 anos, com o apoio ao cliente.
Antigamente eu conseguia fazer uma chamada para um número fixo ou sem custos. Hoje em dia tenho que ligar para um 707 e, portanto, tenho que pagar por estes por avarias de que o operador muitas vezes tem a culpa. Há estas situações. Mas isto me permite, no gás engarrafado, nós já falámos em estranha harmonização de preços regional em 2013. Os combustíveis, enfim, é um caso por demais paradigmático. Os combustíveis parecem liberalizados e têm sempre 3, 4 a 6 cêntimos acima da média europeia sem impostos. Portanto, estão todos temos organizados para sacar 200 a 300 milhões a mais à nossa economia. Mas eu não gosto de pôr, de facto, aqui lenha na fogueira, não é esse aqui o papel, acho que é isso que se espera, honestamente, da DECO, mas nós já falámos em harmonização de preços, já falámos em coincidências aritméticas, até em similitude... Tudo eufemismos para falar de cartel. Até em similitude já de estratégias comerciais e, portanto, de facto, começam-nos a faltar aqui sinónimos para justificar algumas decisões que são, por demais, evidentes. Quando olhamos para os números, e para os números, por exemplo, das comissões bancárias, é muito difícil acreditarmos que isto é um simples paralelismo comportamental. Mas voltando só um bocadinho atrás naquela parte da justiça, nós temos aqui também outro problema. E mais uma vez são os governos que querem isto, que é assim, nós temos 3 ou 4 escritórios de advogados que representam, ao mesmo tempo, o Estado, algumas vezes estas instituições, autoridades da concorrência, a mesma coisa, representam os privados, não é? As grandes empresas. As grandes empresas, tudo ao mesmo tempo. Há uma coisa que é conflito de interesse, quer dizer, isto legalmente não é possível. Devia não ser possível. Mas, de facto, é como, por exemplo, nos contratos públicos, estão de um lado e estão do outro. Quer dizer, e claro que o governo e os outros, infelizmente, os governos, têm tido interesse em manter este total conflito de interesses. Porque isto permite... Estás a falar de escritórios de advogados da tua classe profissional. Exato. Estou a falar da minha classe profissional, mas as coisas devem ser transparentes. Não é cobrarem honorários, cada um cobra os que quer, claro. E desde que o mercado funcione. Agora, quando as pessoas podem estar em conflito de interesses e podem estar a representar o Estado ao mesmo tempo, e estarem a representar o privado, está em conflito com o Estado. E depois representam a entidade reguladora também às vezes ao mesmo tempo. Isso multiplicado... Só ainda não chegaram à magistratura, porque senão qualquer dia também são os magistrados do mesmo processo. Eu sou advogado, mas isto não é admissível. Ou nós acreditamos no sistema de justiça, ou não acreditamos. E o sistema que atualmente temos é um sistema cozinhado. Desculpem, isto é uma... E cozinham todos na mesma cozinha. Sendo certo que alguns magistrados têm a pena mais fácil de redução, têm a prática mais facilitada e aligerada de redução e de apagamento de coimas que outros. Mas não era difícil perceber. Mas é preciso perceber que muito não se passa, porque, por exemplo, aqueles representantes que nós devíamos ter, que são os políticos, não têm qualquer interesse em que aconteça o que quer que seja. Claro. Não é? E que muitas destas coisas são fé diversa. O legislador, se prevenisse, já não acontecia. Pronto. Ou era mais difícil. E claro que a lei não é feita, muitas vezes, para ser eficaz. Isso há imensíssimos casos em que a lei não é feita para ser eficaz. Portanto, estamos numa situação em que o próprio poder político não lhe interessa muito que as decisões da Autoridade da Concorrência sejam levadas até ao limite, até ao fim, com eficácia plena. Mas isso, é verdade, claro, parece verdade, tantos cartéis em todas as áreas, e se nós formos ver, deve ser raro, tirando as PMEs, sítios onde não haja cartéis, não é? Como é que podem existir tantos cartéis se não houvesse um apoio enorme do poder político nunca para manter todos estes cartéis? Isso, é verdade. E no caso dos monopólios... Não falam. E no caso dos monopólios, naturais, que é até o próprias decisões do Estado aumenta aquilo que nós temos que pagar sucessivamente, seja na energia, seja nas autoestradas, seja nas outras coisas, sem qualquer ligação ou justificação à realidade. E temos algumas entidades reguladoras que mandam relatórios de 300 e 400 páginas para nos justificarem porque é que a gente, ao utilizar uma autoestrada até ao Algarve e voltar, paga tanto como um suíço para utilizar as autoestradas durante o ano todo. É extraordinário. Quer dizer, e mesmo enquanto existir isto, existiram cartéis. Quer dizer, os cartéis são tolerados. Os cartéis legislam a seu favor. Sim. Na verdade, os negócios deles são nos restaurantes à volta do Parlamento e dentro do Parlamento. É verdade. E não há uma vontade política em Portugal de combater a corrupção, por exemplo. Isso é dito pelos especialistas. Aliás, as regras até têm recuado. Portanto, há uma certa panela onde todos cozinham. E a Polícia Judiciária não tem meios nenhuns. Como é que a Polícia Judiciária... E agora, cada vez mais, tem que contratar outras entidades para fazerem a investigação. Como é que alguma vez se vai obter algum resultado? Tudo está a ser feito para manter este status quo, não é? Eugênio.
Ia dizer alguma coisa deste estado do regime, anticoncorrência e pró-lobbies? Não, quer dizer, o que eu estava a pensar, o primeiro um choque que eu tive quando entrei no novo setor profissional chocou-me uma situação. Agora, por falar em carteira, eu agora, no fim da minha vida profissional, entrei no setor, não conhecia o negócio da saúde. Eu não conhecia. Mas, por acaso, na da ADSE. vida entrar. E, felizmente, agora já acabamos com isso. Mas, do outro lado da mesa, para discutir preços, estavam os 5 grupos maiores, Claro. com uma atividade concertada. E aceitava-se isso como natural. Na Quer dizer, negociação do preço a pagar pela ADSE. pela ADSE. Porquê? Aparecia a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Mas quem eram os administradores? Era o representante do Grupo Luz, o representante do Grupo CUF, o representante do Grupo Lusíadas. Quer dizer, estavam ali organizados dentro de uma organização e aceitava-se isso como normal, como natural. Há que dizer que a concorrência fez um raid na saúde por causa da ADSE. Mas quando durante muitos anos isto era prática habitual e aceitava-se como uma coisa normal. Quer dizer, criou uma caracterização mais clara. Eles ali aceitados e sentados a dizer todos queremos isto. Mas isso ainda acontece, por exemplo, no Conselho Tarifário que define os preços da energia, Tito. Sentam-se lá todos, incluindo as EDPs desta vida. E já percebemos que, à conta dos CIEGs, dos CMECs, das eólicas, a fatura desde 2006 já ultrapassou os 2,25 mil milhões e, portanto, o consumidor português podia estar hoje a pagar a fatura da energia. Não, isso foi o que foi pago a mais. Sim, mas por isso é que eu estou nos a dizer, últimos 10 se anos. o argumento a contrário senso, o consumidor português poderia estar hoje a pagar metade do que paga pela mesma energia. Certo, mas esta situação de estarem lá todos num conselho tarifário onde contribuem todos para definir o preço, por definição não devia ser assim. Com certeza que não. Naquilo que é a concepção do mercado que é absolutamente concorrencial e, portanto, sem qualquer tipo devia de ser, mas não é. O problema é a naturalidade com que isto é aceito. Quer dizer, eles pudessem ter acesso só um interlocutor, Juntavam-se estavam a dizer, olha, nós os bancos todos nomeamos aquilo que ele negocia por nós. Já agora na eletricidade fazemos o mesmo. Já agora- Hospitais fazemos Já era o mesmo. normal. É quase assim, não é bem Quando assim, entro mas e é vejo quase aquilo assim. à minha frente, digo assim, mas isto é uma Já agora- maior prova de que aqui há articulação. Mas, por exemplo, há um aspecto que me choca ainda sobre a supervisão. Por exemplo, eu, no caso concreto do Banco de Portugal, relativamente ao processo no Tribunal de Santarém, porque é que ele foi anulado por juiz? Não foi por causas substantivas. A razão foi porque o processo estava mal organizado. Mas a matéria de facto Mas continua está a falar, toda. continua de facto. Como é que o Banco de Portugal, ao fim de tantos anos, ainda não aprendeu a organizar um processo e permitiu que o juiz utilizasse isso para anular isso? Acha que já vinha mal organizado de propósito ou não? Eu não sei, mas pelo menos já há incompetência. Pois é, que temos sempre que pensar nas Mas já outras devia hipóteses. ter aprendido, porque aconteceu Ao fim de mesmo com o tantos anos, BES, não é? com Já tanta agora, coisa. o que eu acho mais extraordinário, desculpa, eu não posso deixar de dizer isto, é o Secretário de Estado João Galamba e o Ministro do Ambiente virem-nos dizer que estão a lançar novos concursos de fotovoltaicas e dizer que são muito bons porque o preço é muito baixo, de leilão é muito baixo. E escondem todos os portugueses, que aquilo tem chamada feed-in tariff, portanto aquela energia entra sempre primeiro, e depois para aqueles operadores estarem a produzir aquela energia continuam a ser subsidiados nas outras estruturas clássicas, altamente subsidiados porque não vão desligar as outras centrais. E, portanto, estamos a acrescentar potência e a aumentar o preço em vez de diminuir. Daqui a pouco tempo vamos todos ver isso. Tito, tantos setores que agora a nova Presidente da Autoridade da Concorrência decidiu investigar. Processos das seguradoras, a 2 de agosto deste ano soube-se que a autoridade tinha aplicado uma coima recorde de 54 milhões. Lusitânia, Zurique, Fidelidade, Multicare são juizados, já falámos aqui. Processo das cervejas, a 25 de julho deste ano, condenação à Superboc por práticas restritivas de concorrência, mais um administrador e um diretor da empresa. Construtoras em concurso de ferrovia, em setembro de 18, a cartelização de 5 empresas na área da manutenção ferroviária, Motengil, Comsa, Somag, Teixeira, Duarte e Volsch. Espero ter dito bem. Ainda energia e supermercados, uma combinação entre a EDP e a Sonai Investimentos e a Sonai Modelo Continente.
por causa de não concorrência na comercialização de energia elétrica. Por último, a mais baixinha, como a coima mais baixinha, escolas de condução, 170 escolas de condução associadas na Associação Portuguesa de Escolas de Condução, portanto, a prática de imposição de preços mínimos. Já que há um bom historial para esta Presidente da Autoridade. Sim, era aquilo que estávamos há pouco, estava a falar com o Tiago, já começamos a ter aqui assim uma açorda já composta, não é? Começamos a perceber que há de facto vários setores a serem analisados e nesse sentido é o aspecto, se quiser, positivo. O aspecto menos positivo, se me permitem, continuamos a ver muito poucos administradores, diretores a responderem pessoalmente por estas situações. Bem sabemos que não rara vez o fazem, atuam em nome destas sociedades, mas não nos podemos esquecer que quando o fazem também têm um benefício indireto, quanto mais não seja do prémio que vão receber em função dos resultados. Mas o regulador certamente quereria também pô-los no rol. A questão é que a lei se calhar não deixa. Lá, voltamos à questão do legislador. Mas a lei, porque é assim, o próprio tem consciência da prática que está a ter, tem consciência da sua ilicitude. Ele teria que ser responsabilizado economicamente pela mesma. Porque senão, se é empresa, não há qualquer risco para o mesmo. Mas, como leva tempo a acontecer, porque o cartel para ser provado leva anos, provavelmente a pessoa que esteve lá já não está, já não vai ser responsabilizada e beneficiou, até muitas vezes com prémios na sua remuneração, por essa cartelização. Por isso tem que haver uma penalização dos administradores ou presidentes de empresas que entram nestas práticas. Enquanto isso não existir, também não param estas práticas. Meus senhores, é mesmo isto, é a questão da inimputabilidade e a questão da indenização. E nesse sentido, quando isso for feito, vamos ter... Meus senhores, eu ficaria aqui muito mais tempo. Precisamos de mais concorrência, não é? Precisamos de mais concorrência e de voltar a este tema. Estão convidados para uma segunda ronda. Meus senhores, muito obrigado pela vossa atenção. É tudo. Até quarta-feira. Tenham uma boa semana.